uma vez não. São várias etapas que acontecem a salvação. São várias coisas que acontecem na vida do ser humano. Várias etapas. A salvação vem, vamos dizer assim, em etapas que acontecem na vida. Mas hoje ainda nós vamos ver a primeira parte desse processo de salvação. E hoje nós vamos distinguir a questão da palavra graça. A palavra graça nós já sabemos de cor salteada. Favor não merecido. Mas hoje o que nós vamos ver, que eu achei interessante nesse estudo, é que há uma diferença. Existe a graça comum e a graça especial. É isso que nós vamos começar a ver agora. Então, a graça comum é para todos os seres humanos. Todo ser humano, animal, todo ser humano. É graça comum. O que quer dizer isso? Todos recebem bênção de Deus. Todos são abençoados por Deus, sem exceção. Quer ver? Vocês vão me responder, se vocês concordarem comigo. Um homem assassinou 10 pessoas, ele recebe alguma coisa de Deus? Recebe, ele continua abençoado por Deus. O cara faz uma plantação de maconha, lá chove? Normalmente. O que quer dizer com isso, pastor? Que a graça comum é para todos e sobre todos. Porque a própria palavra graça quer dizer o quê? Favor não merecido. Algo que eu recebo e não mereço. Não fiz nada por merecer e não teria como eu fazer por merecer. E tem, queridos, a graça especial. A graça especial é uma graça sobrenatural e espiritual. Então, são dois tipos de graça: graça comum e graça especial. Então, a graça comum é o seguinte: é uma graça natural, embora algumas das suas formas possam estar ligadas à graça salvadora, ela não remove pecado, não liberta, simplesmente ela faz algumas coisas específicas no homem. Então, pela graça comum que é a todos, a pessoa não alcança a salvação. A graça especial não. A graça especial, ela veio com essa finalidade. Qual finalidade, pastor? Levar o homem à salvação. Certo? Aí vem uma coisa interessante. Qual das duas que é a primeira? A graça comum ou a graça especial? Aí você fala, qual graça que vem primeiro? Qual a graça que é primordial? A comum, que é para todo mundo, ou a especial? Se você olhar ao lado da criação, a graça comum. Mas até então, naquele momento da criação, não havia necessidade da graça especial. Para todo mundo, Adão e Eva, na condição de ser abençoado normalmente. Mas quando veio o pecado através da desobediência, de imediato que surgiu a graça especial. Então, qual é a prioridade? Qual a que veio primeiro? A graça especial. O que é a graça especial? É a graça sobrenatural que trabalha na área espiritual. Então vamos começar a definir algumas separações. Graça comum é uma graça natural. Todos recebem. Graça especial é uma graça voltada para a sua vida espiritual. Então, vamos supor aí, pessoas que podem ser enriquecidas pela graça comum. Ficou rico, tem muito carro, muita casa, e pode ser totalmente desprovido da graça especial. E outros já foram alcançados pela graça especial e não desprovido, mas tem pouco fruto da graça comum, certo? Outra coisa interessante a graça especial, ela tem a sua própria esfera peculiar na igreja organizada. O que quer dizer isso? A graça especial, ela age mais na igreja, dentro da igreja, dando dons, levando pessoas ao arrependimento, levando pessoas a pedir perdão. A graça comum não, a graça comum é a todos os homens, a todas as pessoas. Quem está na igreja recebe a graça comum, lógico, recebe, mas na igreja opera mais a graça especial, certo? Agora nós vamos ver, queridos, os meios pelos quais opera a graça comum. Como que a graça comum se manifesta? Preparem as Bíblias de vocês. Ela se manifesta de algumas maneiras. Eu confesso a vocês que eu ainda não tinha observado por esse lado, mas acontece isso. Primeira coisa, a graça comum
é a luz da revelação de Deus. Como assim, pastor? A luz da revelação de Deus. Queridos, o que acontece, a pessoa, por mais que ela queira ser incrédula, por mais que ela queira ser uma pessoa ateia, ela tem que admitir que o que acontece é mão de Deus. Então a graça comum, primeira coisa, ela traz luz da revelação de Deus. Um texto conhecidíssimo, lê para a gente, evangelista Fabiana, Salmos 19, 1 e 2. Gabriel, lê para a gente Romanos 2,14 e a Tamires lê Romanos 2,15. A graça de Deus comum, a graça comum, primeira coisa, a luz da revelação de Deus. É quando Deus começa a agir, que as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a ver Deus na operação da graça comum. Olha, Salmo 19, 1 e 2. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Olha o que diz o texto, que os céus manifestam a glória de Deus. Então, quando você olha para o céu, quando você vê o equilíbrio, os pássaros, o oceano, você vê, ali tem mão de Deus, ali tem graça de Deus, é inevitável. Agora Romanos 2,14. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Agora o 15. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-nos, quer defendendo-nos. O que ele está falando aí? Que a graça comum colocou no coração de todo ser humano o que é certo e o que é errado. O ser humano tem essa noção. Pode ser aquela pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, mas a Bíblia nos garante que no coração dele já está escrito a lei de Deus. Talvez ele não tenha força para cumprir, talvez ele não tenha desejo para cumprir, mas a lei de Deus já está no coração. Então a graça comum é a luz da revelação de Deus. Pelo que Deus faz no geral, o ser humano já conhece a graça de Deus, certo? Outra maneira da graça comum se revelar, Romanos 13, 4, o evangelista lê para a gente, e o presbítero lê Romanos 13, 5. Romanos 13, 4, e depois Romanos 13, 5. Pois é ministro de Deus para ti o que é mal. Pois é ministro de Deus para ti, para teu bem, mas se fizeres o que é mal, teme, porque não é sem objetivo que leva a espada, pois é ministro de Deus, vingador para expressar, furor para com o que pratica o que é mal. 5, já leu 5? Não, leu 5. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então o que diz aí, queridos? Primeira forma que a graça de Deus manifesta, a luz da revelação de Deus. Segunda forma da graça comum de Deus, governos. No versículo 1 de Romanos 13 diz o quê? Toda autoridade é constituída ou instituída por Deus. Queridos, governo é manifestação da graça comum de Deus. Ah, mas não está indo muito bem, não está indo muito mal. Não. Ali, a ideia é o quê? Que o governo são, olha como que é o peso aí, são ministros de Deus, para o bem de quem faz o bem, para o mal de quem faz o mal. Então, queridos, qual é a ideia? O governo que está sobre nós é uma manifestação da graça comum de Deus. Terceira manifestação da graça comum de Deus, é até uma coisa interessante, o ímpio cria alguns ditos populares e, na verdade, eles acabam tendo um fundo bíblico e até de verdade. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, um fato bíblico. Pilatos, covardemente, coloca Jesus e Barrabás para que o povo escolha um deles. O povo escolhe libertar Barrabás. Aí Pilatos fala: e o que farei de Jesus chamado Cristo? Qual é a resposta do povo? Crucificam. Queridos, naquela hora,
que o povo estava ou não manifestando a vontade de Deus? Sim ou não? Sim, porque era na vontade de Deus que Jesus fosse crucificado, ele tinha que ser crucificado. Se ele não fosse crucificado, nós não estaríamos aqui. Então a terceira forma da manifestação da graça comum de Deus é opinião pública. Quando o povo está juntos no só pensamento e de acordo com a lei de Deus, a manifestação pública, a opinião pública é uma manifestação da graça comum de Deus. E a gente pode observar aí que aconteceram outros fatos até na história brasileira que era a graça comum de Deus. Quem tirou o colo? O povo. E outras rebeliões que aconteceram aí não só no Brasil, como no mundo. Então, primeira operação da graça comum de Deus, a luz da revelação de Deus. Segundo, governo. Terceiro, opinião pública. Aí vem uma coisa agora interessante, queridos. Quarta operação, punições e recompensas divinas. As disposições providenciais de Deus, pelas quais Ele visita a iniquidade dos homens mesmos nessa vida e recompensa as ações que se harmonizam exteriormente com a lei divina e atendem a um importante propósito, refreando o mal existente no mundo. As punições têm efeito sobre o homem. Quarta operação da graça comum. A pessoa fez o bem, a graça comum de Deus recompensa aquela pessoa. Não estamos falando de galardão, não estamos falando de ação para o reino, não, estamos falando de uma coisa comum. É normal que o ser humano, o outro estava morrendo afogado, ele não tirou foto para pôr no Face, não. Ele pulou lá e salvou a pessoa. Deus vai castigar aquela pessoa? Não, Deus vai recompensar aquela pessoa. É até uma forma de quê? De Deus incentivar a pessoa a fazer o bem. Bom, quem fizer o bem, eu vou recompensar, para que ele faça o bem. Detalhe, esse bem não serve para a salvação. Não serve. É um bem normal. E Deus, na sua graça comum, Ele pune aos que fazem o mal. Para quê? Para que Deus comece a refrear a maldade no ser humano. Queridos, isso aí é fato conhecidíssimo. Dificilmente, são poucos os casos que alguém que se envolveu numa vida de criminalidade não acaba morto a tiro, morto de uma maneira de atrocidade. Não é? Dificilmente alguém entrou na vida de criminalidade, se não vier para... Entrou na vida de crime, tem três alternativas: cadeia, sepultura ou Cristo. Escapou de Cristo, é um dos dois. Então o que já acontece aí? É Deus colocando um limite. Que querido, se imagina se Deus só deixasse a cobrar todo mundo só no inferno? O mundo já ia virar um inferno. Então, o homem viveu chapando coco. Apareceu nele uma cirrose hepática. Ah, pastor, mas é natural. Mas já é uma ação da graça comum de Deus. O cara fumou o tempo todo e o pulmão dele totalmente tomado pela nicotina. Deus já está o quê? Para de fumar. Vai continuar fumando? Então, nós vemos o quê? A operação da graça comum de Deus é nas punições e nas recompensas divinas. Então, vamos lá. Agora nós vamos ver uma coisa interessante aqui. Frutos da graça comum. O que nós vimos agora foi a operação da graça. O que a graça faz. Agora nós vamos ver essa graça comum, o que ela produz. O que ela produz na vida da pessoa. Eu achei interessante aqui. Primeiro fruto, é sustentada a execução da sentença. Vamos ver alguns textos? Oramos o presbítero. Então vamos voltar aqui. Isaías 48, 9. Tamires e Gabriel. Jeremias 7. Tamires leu 23, Gabriel leu 24 e 25. Evangelista, Lucas 13, de 6 a 9. Presbítero, Romanos 2, 4 e depois Romanos 9, 22. Romanos 2, 4 e Romanos 9, 22. Aí, evangelista, depois evangelista Fabiano, depois vai em 2 de Pedro 3, 9. Depois. Tá, primeiro é o quê?
1 Isaías 48, 9. Antes de vocês lerem, a ideia é o seguinte: quando Adão estava em acordo com Deus, aliança das obras, qual foi a palavra de Deus para Adão? Se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Vai morrer. Se comer, vai morrer. Adão morreu e a sentença foi totalmente executada em Adão? Não. Morreu espiritualmente, mas pela graça comum, Deus fez o quê? Prolongar os dias de Adão. Qual seria certo sem manifestação da graça? Era Adão? Na hora. Mordeu, pum, caiu. Agora imagina, queridos, qual é a regra que o Velho Testamento nos passa nitidamente? A alma que pecar, essa, qual ser humano que está vivo? Não é a graça especial ainda, é a graça comum. O que a graça comum faz? Não executa a sentença na hora, mas ela sustenta e no tempo certo ela vai deixar acontecer. Alguns são alcançados pela graça especial, que aí dá uma prolongada. Então, o que eu quero passar para vocês? O certo era que todos fossem punidos exatamente na hora do erro. O que a graça comum faz? Segura a sentença, mas lá na frente ela executa. Vamos ver? Isaías 48, 9. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Olha, vamos marcar esse texto na Bíblia que é bonito, você pode até usar para evangelizar alguém. Por amor do meu nome, reterei a minha ira. Eu poderia acabar com você, mas eu não vou fazer isso agora. Isso aí olha como que Deus é maravilhoso. Isso ainda é a graça comum. Se a gente parar para analisar, queridos, eu já estou preparando o texto para quinta-feira. O texto de quinta-feira é difícil, eu comecei a preparar hoje. O que diz lá? Diz o quê? Matou alguém, tem que ser morto. Agora, apesar que seria bem bom, seria bem fácil, né? O cara matou, morreu na hora. Matou, tum, cai tudo. O cara vai lá, deu um tiro, tum, cai tudo. E tá, não precisava nem pesquisar quem matou. Quem matou, não precisa. Quem matou vai morrer. Ninguém ia matar nada. Ninguém, exatamente, vou matar. Agora imagina, aí lá no Êxodo, eu vou até te dar um pouco, é interessante. Fez mal para uma virgem, mata. Ou paga aquilo que o pai pedir. Você fez mal para minha filha? Tá, o que você tem na sua garagem? Tem uma Mercedes, tem uma Ferrari, é todo meu. Não mandei. Minha filha estava quietinha lá, você vai mexer com ela que você quis. Quer dizer assim. Hoje em dia não pode falar, foi porque quis. Quer dizer, qual a ideia da graça comum? Que a penalidade seria algo imediato, instantâneo. Mas a graça comum dá uma segurada. Então vamos lá? Jeremias 7, 23 a 25. Andaram para trás, não para frente. Desde o dia que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando. O que Deus fala? Olha, eu falei, se vocês não andarem no meu caminho, eu vou castigar vocês. Mas ao invés de eu castigar imediato, o que Deus fazia? Mandava os profetas avisando: fulano, muda de vida, fulano, conserta, fulano, não tem idolatria. Isso é graça comum. E isso acontece até hoje, queridos. Quantas pessoas estão no mundo, vira e mexe, recebe um folheto, ouve um carro de som, recebe um convite. O que é aquilo? Graça comum de Deus. Lucas 13, de 6 a 9. Prosseguiu então, contando a seguinte ilustração: certo homem plantara uma figueira no seu vinhedo e veio procurar fruto nela, mas não achou nenhum.
Ele disse então ao vinhateiro: já faz agora 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, mas não achei nenhum. Cortai-a realmente para que cortai. Cortai-a realmente, porque devia ela manter o solo inútil. Então respondeu este e lhe disse: amo, deixa também este ano, até que eu cave em volta dela e lhe ponha estrume. Até quanto? Até o 9. E se então lhe põe estrume, e se então produzir frutos no futuro, muito bem, mas se não há de cortá-la. O que acontece? Uma parábola. O dono da vinha chega e olha e fala: vamos cortar, ué. Essa videira está indo a produzindo fruto nenhum. Vamos cortar, ela está ocupando espaço à toa na terra. Vem o empregado e fala: não. O dono fala: ela já está aí há 3 anos. Agora não, vamos adubar, vamos limpar, vamos adubar e vamos dar mais um tempo. Se não produzir, a gente corta. É isso que acontece na graça comum. Deus olha e fala: o que esse cidadão, essa cidadã está fazendo na terra? Pela minha ira eu já poderia ter tirado da terra. Aí vem a hora da graça comum. Não, vamos dar mais uma chance, vamos falar de Jesus de novo, vamos pregar o Evangelho. Quem sabe que a pessoa acorda. Agora vamos lá, Romanos 2, 4 e 9, 22. Toda espera boa riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Aí vai primeiro, está ignorando, está desprezando a benignidade de Deus, está deixando passar. Não, é ela que vai te levar ao arrependimento. Vamos lá, William, Romanos 9, 22. Quem está falando aí? Deus poderia ter manifestado a sua ira, mas ele quis mostrar o seu poder e a sua paciência, preparando os vasos de desonra para o dia da sua ira. Isso é graça comum. O que é graça comum? Tem a sentença, mas Deus sustenta e segura pela graça. 2 de Pedro 3,9. Não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Aí Pedro está falando: olha, vocês têm que fazer igual Deus, não tome injúria por injúria. A gente está ouvindo muito isso lá, né? Fez mal para você, não repata, não devolva com mal. Te maltratou, não maltrata a pessoa. Você tem que saber de quem você é filho. Então, primeiro fruto da graça, a execução sustentável. Segundo fruto da graça, que eu acho interessante, a graça de Deus, ela restringe a ação do pecado, restrição do pecado. O que quer dizer isso? Deus não deixa com a graça dele que o mal do homem se propague como o próprio homem quer. Quantas vezes que nós ouvimos aí, querido, pessoas que escaparam de chacina, o cara queria matar 20, só conseguiu matar 15. Só 15, pastor? Não, estou falando que salvaram o Chico. Quantas vezes que a pessoa entrou para fazer uma atrocidade e não conseguiu? Então é Deus, é a graça comum, é restrição do pecado. Porque, queridos, vamos e venhamos, vamos ser sinceros. Aquela vez que você se irou, puxe para a sua memória aí. Se não fosse algo que você não entendeu, que te segurou, você não tinha feito muita atrocidade na sua vida? Ou não foi?
Aí nada te segurou. Você foi lá e pá, tá. Olha o tanto de tragédia. Eu acho que talvez, eu vou até arriscar aqui, não ia ter esse culto hoje com a gente, não. Um ia estar preso, outro ia estar morto, outro ia estar foragido. Então, o que acontece na graça comum? Um dos frutos, ela é a restrição do pecado. E Deus falou, opa, para. Não vou deixar não. Não vou deixar você fazer tudo que vem na sua cabeça. Vamos lá, vamos ver alguns textos. Hoje você leu. Gabriel, Salmo 14, 3 e 4, Tamires 5, 6. Evangelista, Gênesis 6, 3. Presbítero, Isaías 63, 10. E William, Atos 7, 51. E esse aqui é forte. Esse aqui é forte. 1 Samuel 16, 14. Atos 7, 51 para o William. Isaías 63, 10 para o presbítero. Gênesis 6, 3 para o evangelista. Salmo 14, de 3 a 6. Outro fruto da graça comum, restrição do pecado. Vamos deixar uma coisa clara. A restrição do pecado não quer dizer que houve perdão dos pecados, não quer dizer que houve arrependimento produzido na pessoa. Não, Deus colocou a mão daqui para frente, você não faz mais. É isso que nós temos que entender. A graça comum limita a ação do mal através do homem. Vamos lá? Atos 14, 3 a 6. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento, odeio a iniquidade, que come o meu povo como se comesse pão, e não invoca o Senhor? Ali estão em grande favor, pois Deus está na geração dos justos. Vós, obreiros da iniquidade, filtrais o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Que está falando aí? Vocês comem o meu povo como se comesse pão, mas Deus está a favor do justo contra vocês. É o que diz lá no Salmo 125: o cetro da impiedade não permanecerá para sempre no justo. É Deus colocando limite na maldade humana. É Deus falando, homem, para de pecar, chega, está pecando demais. É Deus colocando limite. Agora, Gênesis 6, 3. Depois disso, Jeová disse: meu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porquanto ele é carne. Concordemente, seus dias hão de somar 120 anos. História de Noé: o povo pintava e bordava, casava, estava em casamento, não se respeitavam. Deus falou: olha, meu espírito não vai ser mais com o homem. Vou colocar um tempo. O homem vai viver só mais 120 anos. Ô pastor, só, mas foi o prazo que Noé pregou para que o povo se arrependesse. Não deram ouvido. Queridos, tem algumas cenas na Bíblia que eu gostaria de voltar e assistir. Imagina aquele povo, o que vai acontecer com a gente? Aquele povo que ficava ironizando Noé. Eita, tá maluco. Chovendo, nunca choveu. O que é isso? Noé tá maluco, tá maluco, tá maluco. Deu 120 anos, Noé entra, os animais entram. Imagina a cara daquele povo quando começou a cair água do céu. Porque até então não caía. O povo já assustou. É isso, água. E a água foi subindo, subindo, subindo. E queridos, detalhe, você que já estudou, quem fechou a porta da arca? Foi Deus mandando um anjo. Porque se fosse Noé, ele abriria para alguém. Não, é uma opinião minha, mas eu tenho quase certeza. Tadinho, o fulano ali quase aceitou. Eu falo, não, quase aceitar não resolve, tem que aceitar. O anjo fecha a porta e acabou. Então, queridos, é isso. Aqueles 120 anos foi a manifestação da graça de Deus comum. Como assim? Colocando limite na maldade humana. Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que ele tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Olha só, queridos. Eles foram rebeldes, transformaram o Espírito Santo em inimigo. O Espírito Santo ficou inimigo daqueles homens e começou a guerrear contra os homens, a colocar limite. Queridos, Deus, na sua graça comum, ele põe uma restrição no pecado. O Espírito Santo vira inimigo daqueles que são rebeldes à voz de Deus.
Agora, Atos 7:51. Gabriel, procura aí para mim Hebreus 6, de 4 a 6. E evangelista, Salmo 81, 12. Pode ler, Hugo. Quem? Estevão falou: olha, vocês estão resistindo ao Espírito Santo como o pai de vocês fizeram. É isso, queridos, o que acontece? A graça comum faz o Espírito Santo falar com todo mundo. Aí é aquilo que ele diz em Hebreus: se ouvis a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. O povo endureceu o coração, Deus ia lá e colocava um limite no homem. Agora, 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Por que o Espírito saiu de Saul? Pelos seus pecados. E quando Saul estava com o Espírito Santo, ele estava protegido. Estava protegido. Porque em vez de Deus não chega, acabou a proteção dele. Vamos colocar um limite nele. Vamos tirar a autoridade espiritual dele. Sai o Espírito Santo e de imediato que se aproxima de Saul? Demônio. Olha como que é coisa rápida. Manifestação da graça comum. Agora, Hebreus 6, 4 a 6. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo ao vitupério. Repete, por favor. Hebreus 6, de 4 a 6. Quando eu li esse texto, eu falei: Jesus, e os desviados? Quem experimentou isso aí, os desviados? Aí os cristãos vão dizer: pô, meu filho, você não conhece a Bíblia mesmo, né? 21 anos que passou não conhece a Bíblia. Ele me levou lá em Lourdes e fala: porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É impossível ao desviado voltar. Experimentou e não consegue voltar, não vai voltar mesmo. Se não for, a graça comum mostra para ele o que ele perdeu. Aí é necessária a graça especial. Glória a Deus. Até a graça especial vai lá, converte, liberta e traz de volta. Amém? Agora, para fechar esse Salmos 81, 12. E por isso os deixei ir na obstinação do seu coração. Prosseguiram andando nos seus próprios conselhos. Pablo, o texto que a gente estava começando no carro. Lê aí para mim, você leu o 24, o William leu o 20, você leu o 24, 26 e o William 28. Romanos 1, 24, 26 e 28. Olha o texto de Salmo. Eles queriam ir, não foi isso? Deus falou: deixa ir. O que você quer? Você quer promiscuidade? Você quer vício? Você quer, é isso que você quer? Toma seu toma. É a obstinação do seu coração. Seu coração está mandando você ir. O que seu coração está pedindo? É isso? Você quer ouvir seu coração? Pode ir. É a hora que Deus fala o quê? Chega. Eu estou te segurando. É igual aquele cara que é marrento para brigar, né? Não me segura não que eu vou brigar. O cara solta ele. Não vai me segurar, não é para me soltar não. Ué, é isso. Você está lutando contra Deus. Senhor, eu quero a carne. Deus fala: não vou deixando. Então vai. É daí que acontece o quê? Pestilência. Mulher com animal, homem com animal, homem com homem, mulher com homem. Deus está lutando para não deixar a sua carne te dominar. Mas você está lá insistindo. Você entrega as suas próprias paixões. Exatamente. Romanos 1, 24 e 26. Pelo também Deus nos entregou a consciência de seus corações, a imundícia para desonrar seu corpo de si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus nos abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. O que você está falando aí? Deus, o que seu coração quer? O que sua carne quer? O que você está buscando? Está buscando isso? Vai, pode ir. Vontade permissiva. Vontade permissiva. Aí é o que? A graça comum. Porque Deus sabe, queridos. O que Deus sabe de consorteado? Que a prática do pecado te leva à autodestruição.
a coisa mais lógica do mundo. Deus está te segurando, não é porque ele é um carrasco, não, porque ele sabe se ele te soltar ou me soltar, eu me destruo sozinho. Eu estava conversando com a pastora, ai Jesus, não lembro qual era o assunto. Não lembro. Eu sei que a pastora falou assim, isso aí é coisa do diabo. Eu disse, não, isso não é coisa do diabo, não, isso é coisa do coração do homem. A gente às vezes acha que todo mal é do homem, não. Aqui dentro de nós tem o mal. Não é isso que Paulo fala? O bem que eu quero fazer, mas o mal é esse mal que Deus está lutando. Não deixe de dominar, não, porque se deixar, a vaca vai pro brejo, tudo junto. Olha lá, agora 28. Iniquidade. Está falando que Deus permitiu. Ali o texto romano é forte. Até suas mulheres mudaram o costume. Não queria tanto isso das suas mulheres. Para quê? Para desonrar o corpo de vocês. É isso que Deus está falando. Então, fruto da graça comum é sustentada a execução das sentenças. 2. Rescisão do pecado. 3. Preservação de alguma percepção da verdade, da moral e da religião. O que quer dizer isso? A graça comum, ela conserva no ser humano uma percepção, alguma percepção da verdade, que eles não tem ser humano que não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele sabe. Ele vive o que ele quer, mas ele sabe. Segundo, uma percepção da moral. Ele sabe o que é ético e o que não é ético. Queridos, vocês já fizeram isso? Por que muitos que vão no carnaval, não sei agora se mudou, mas naquela época era assim, o comentário que dava, porque muitos colocavam máscara para poder fazer o que queria. Então ele sabia que o que ele ia fazer era errado. Por que o cara deixa para fazer muitas coisas à noite? Para não ser visto. Então ele tem uma percepção da moral. Ele sabe que isso pode, isso não pode. Ele sabe o que é ético e o que não é ético. Ele sabe muito bem disso. E também uma percepção de religião. A palavra religião aqui vem na ideia de que algo que se liga a Deus. Queridos, todo ser humano, fruto da graça comum, tem uma necessidade de ter contato com Deus, ou com um ser superior na cabeça dele. Ele sabe que tem uma força sobrenatural que existe, ele sabe disso. É o vazio que só Deus preenche no coração. Aí alguns buscam onde? Espiritismo, budismo, islamismo, catolicismo romano, humanismo, cada um vai buscando um lugar. Até que ele chega e fala, não, precisa de Jesus, é ele que preenche. Vamos ver um texto para a gente poder só agilizar? Atos 17, 22, parei aonde? Olha ali, evangelista Fabiana, Atos 17, 22. Só para adiantar, procura aí para mim o Gabriel, 2 Reis 10, 29 e 30. Depois eu também li 2 Reis 12, 2. Evangelista Erivelton. Lucas. Evangelista Erivelton, procura 2 Crônicas 24, 17 e 18. Presbítero Pablo, 2 Crônicas 24, 19 e 20. E o William, 2 Crônicas 24, 21, 22. Vamos lá então, Atos 17, 22, a preservação de alguma percepção da verdade, da moral e da religião. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Quer dizer, algumas versões dizem, em lugar de supersticiosos, dizem religiosos. Paulo olha e fala,
lá onde Paulo estava, o povo ateniense fazia altar para todos os deuses. Chegou um ponto que eles tinham tanto medo de desagradar a algum Deus que eles colocaram ao Deus desconhecido. Qual é a ideia aqui que Paulo quer mostrar aqui? Que todo ser humano sempre busca uma religião, busca uma ligação com Deus. Quarto fruto da graça comum: a prática do bem externo e da justiça civil. A graça comum capacita o homem para praticar o que geralmente se denomina justiça civil, isto é, aquilo que é certo nas atividades civis ou naturais, em distinção daquilo que é certo nas questões religiosas, e as boas obras. Então a graça comum capacita todo ser humano o quê? A fazer o que é certo. Quem fez a Constituição do Brasil? Foi Deus? Não. Deus capacitou os homens a fazerem. Quem fez a Constituição dos Estados Unidos? Os homens. Então a graça comum dá essa noção de justiça civil. E outra coisa que a graça comum capacita o homem é nas boas obras. O homem muitas vezes faz o bem sem perceber até o tamanho da consequência benéfica que aquele bem fez. Mas quem faz aquilo? Graça comum. Vamos ver os textos mencionados, segundo o livro dos Reis 10, 29 e 30. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e andando. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porque fizeste bem em executar o que é o reto aos meus olhos, e conforme tudo que eu tinha no meu coração, fizeste a casa que acaba com os filhos até a quarta geração, se assentarão no trono de Israel. O que aconteceu aí? O rei em questão não santificou Israel de tudo, não tirou tudo que tinha que tirar, continuou com os bezerros de ouro lá, guardadinho, mas em compensação ele cumpriu um propósito de Deus. Qual foi? Exterminar a casa de Acabe e Jezabel. O que está mostrando aqui? O que ele fez espiritualmente ele não alcançou nada, mas civilmente ele cumpriu. Qual que foi? Matar a geração de Acabe. É isso que a graça comum faz. Civilmente, vamos dar um exemplo aqui, um homem que está via Faces, ganhando propaganda, campanha política, o juiz, o ministro, né, o Joaquim, né, não sei se ele é evangélico, então ele podia ser evangélico, né, não sei se ele é. Civilmente ele é correto. Mas isso leva ele para o céu? Não, civilmente ele é correto, talvez até mais correto do que eu e você. Talvez ele nunca avançou um sinal vermelho, ele não tem impostos atrasados, nada disso, corretíssimo. Todos os imóveis deles estão registrados no nome dele, civilmente ele está correto, completamente. Mas, em outra área, talvez ele está devedor a Deus. Isso é fruto da graça comum. Vamos ver agora segundo Reis 12, 2. Então ele fez correto o que o sacerdote o dirigia. Quer dizer o quê? Enquanto o sacerdote o dirigia, ele fazia. O sacerdote trabalhava em qual área? Religiosa. O espiritual, aí vem uma coisa interessante. A pessoa pode ser extremamente religiosa, mas ela precisa do lado espiritual. Religião é um conjunto de normas que estão reunidos com a tendência de ligar a pessoa a Deus. Mas o que liga a pessoa a Deus é Jesus. Vamos ver agora o segundo livro de Crônicas. É isso? É isso. 24, 17, 18 até o 21. E depois da morte de Joiada, entraram os príncipes de Judá e passaram a curvar-se diante do rei. Naquele tempo o rei os escutou, e os povos deixaram a casa de Jeová, o Deus de seus antepassados, e começaram a servir aos postes sagrados e aos ídolos, de modo que veio a haver indignação contra Judá e contra Jerusalém, por causa desta culpa sua. E ele enviava profeta entre eles para trazê-los de volta a Jeová. E estes testificavam contra eles, mas não deram ouvidos. E o próprio Espírito de Deus enviou a Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, de modo que se pôs de pé acima do povo
e lhe disse: assim diz o verdadeiro Deus, porque infringiram os mandamentos de Jeová, de modo que não vos podeis mostrar bem sucedido, visto que abandonaste a Jeová. Ele, por sua vez, também vos abandonará. Isso. Agora, continuando o presidente do Papa. Segundo o livro de Crônicas, você leu até onde, gente? Céu é 21. Não, leu 22, 23 e o Iro 24, 25. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Jeoiada lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor ouvirá e o requererá. Peraí, pastor, eu não estou até o 21. Então, até o faltou 21. Leu 21 então, presidente. Está lendo 21. Leu 22 então agora. Sucedeu no discurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram ao lugar, e Jerusalém, e destruíram dentre os povos a todos os príncipes dos povos e todos os seus despojos, enviaram ao rei de Damasco. 24, 25. Davi. Aí mostrando que os reis faziam um lado e não faziam outro. Por fim, queridos, o último fruto da graça comum, muitas bênçãos naturais. Bênçãos naturais. Todas as bênçãos naturais que ele recebe na presente vida. Coisa normal, a vida, o ar, né, o que come, o que veste. Embora tendo perdido o direito a toda e qualquer bênção de Deus, ele recebe abundantes provas da bondade de Deus, dia após dia. Por isso se chama graça comum, porque nenhum de nós tem direito a nada. É isso que às vezes a gente assusta quando alguém fala: eu vou chegar em casa e colocar Deus na parede, vou cobrar de Deus. Não tem direito a nada. Não tem direito a nada.
Como você vai querer cobrar alguma coisa de Deus? Como vai querer reivindicar alguma coisa? Não tem direito a nada. Então, se você não tem direito a nada, é igual, vamos imaginar isso. O cara foi condenado 30 anos no Brasil. Ele pode escolher para qual... Bom, por enquanto ainda não, né? Não sei o que vai acontecer. Mas hoje, ele pode escolher qual presídio que ele quer? Pode. Tá quase assim. Está quase assim, né? Quase desse jeito aí. Não, já tem, já. Já tem honesto, justamente. Honestamente, não. Ele não tem direito. Não tem direito. Porque está condenado. Onde a justiça bater uma tela tem que ir. Né? Infelizmente, nós sofremos essa intervenção das facções que, infelizmente, é forte no Brasil, manda no Brasil, Da né? graça humana. Da graça humana. Que é só misericórdia. Então, o que acontece? Qual é a ideia? Nós não temos direito a nada. Quando nós perdemos? Em Adão. Mas Deus revela a sua bondade dia a dia. Vamos ver alguns textos? Um texto para cada um, para a gente poder agilizar. Vamos lá, parou? No William, vem aqui então. Gênesis 17, 20, evangelista, Fabiana. Salmo 145, 9, Gabriel. Mateus 5, 44, 45, Tamires. Lucas 6, 35, 36, evangelista. Presbítero, Atos 14, 16 e 17. E o William, 1 Timóteo 4, 10. Gênesis 17, 20. Salmo 145, 9 e 15. Mateus 5, 44, 45. Lucas 6, 35 e 36. Atos 14, 16 e 17. E 1 Timóteo 4, 10. São bênçãos que Deus prova a bondade dele dia após dia. E essas dádivas são destinadas a serem bênçãos, não somente para os bons, mas também para os maus. Então Deus abençoa a todos sem distinção nenhuma. 145, 9 e 15. Agora, Gênesis 17, 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Ismael era filho de quem? Abraão com Agar. Estava na promessa, na aliança? Não. Isaac estava. Mas a bênção de Deus para Abraão era o quê? Os seus descendentes. Saiu de você, está abençoado. Estamos falando que a graça comum é isso. Ele abençoa a todos. Imagina se não fosse assim, querido. Mesmo errando, mesmo fruto de um erro grotesco, assustador, bizarro, foi abençoado. Porque, querido, você imagina, a sua cura, qualquer que seja a enfermidade, gripe, dor de dente, rinite, qualquer que seja a enfermidade, é fruto da graça comum. Imagina se Deus, pastor, for curar agora, quem ficar doente, os crentes, quem ia se converter? É tudo morrer. Imagina alguém que levou 30 anos para aceitar Jesus. As doenças fossem acumulativas, ele não ia completar 30 anos. Então a graça comum é para todos. Salmo 145, o 9 e o 15. O Senhor é bom para todos, tem compaixão de todas as suas obras. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o seu mantimento a seu tempo. Agora vamos lá. Queridos, livramento. Vamos abrir um país para livramento. O cara... A gente veio na estrada, vamos voltar com a graça de Deus, você já pegou o carro. A gente teve livramento? Tivemos, somos de dúvida. Agora imagina o cara que saiu do baile, passou a noite toda cheirando, bebendo, não dormiu. Ele não tem livramento? Somos de dúvida. Isso é o menor problema. Quantos tiroteios você dentro do baile e uma bala perdida não achou aquele cidadão? É livramento. Isso é fruto da graça comum de Deus. Vamos ver o próximo texto. Mateus 5, 45, 44, 45. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz com que seu sol se levante sobre os maus e bons, e envia chuva sobre os justos e injustos.
aplica isso a gente, Sermão do Monte. Você tem que amar os seus inimigos, porque o seu Pai Celestial, você tem que ser igual a Ele, faz a chuva cair sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Certo? Agora vamos lá, Lucas 6, 35 e 36. Ao contrário, continuai a amar os vossos inimigos e a fazer o bem e a empregar sem juros, não esperando nada de volta. E a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e os iníquos. Continuai a tornar-vos misericordioso, assim como o vosso Pai é misericordioso. É isso que Deus está ensinando. A graça comum é sobre todos. Se você encontrar alguém e falar, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu conquistei, você fala, meu amigo, você é fruto da graça de Deus. Meu. Você não conseguia nada, você não vai nada não. Se não fosse Deus com a graça comum dele, você não teria nada. Vamos lá, Atos 14, 16 e 17. Isso. O qual nos tempos passados deixou andar toda a gente em seus próprios caminhos, e contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando vós lá do céu, dando vós chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria os vossos corações. Que ele está falando aí, ainda quando vocês estavam errados, Deus não deixou faltar nada. Deus supriu vocês. Deus encheu a despensa de vocês de mantimento, mandou chuva. Graça comum de Deus. Agora, para terminar, o fruto da graça comum é 1 Timóteo, cadê? 4:10, isso. Então quer dizer, Deus quer a salvação de todos. Pastor, Deus quer salvar todos. Deus quer salvar todos, Deus ama todos. Mas você fala não quer, Deus vai respeitar a sua escolha. Certo? Então acabamos de falar sobre a graça comum. Nós vamos entrar num ponto agora, só vou fazer uma introdução, porque esse tempo todo só falamos de 3 folhas. Eu preparei 6, então não vou falar mais outras 3 não, que não vai dar tempo, as outras 4 ainda. Vamos falar agora da graça especial, a graça salvadora. A ordem de salvação. Acontecem 6 coisas, ou 6 bênçãos, vamos chamar assim, de 6 bênçãos da graça salvadora. 6 bênçãos da graça salvadora. A primeira bênção da graça salvadora, a teologia chama de a união mística. A união mística. A primeira bênção é essa. A primeira bênção da graça salvadora de Deus que recebemos já pressupõe uma união com a pessoa do mediador. Então a primeira coisa que Deus faz no processo da salvação nossa, Ele nos torna um com Jesus Cristo. Ele nos une com Jesus Cristo. E se não fosse por essa união, sob circunstância nenhuma, iríamos passar pela regeneração, pela conversão, pela justificação, pela santificação, nada disso. Então a primeira bênção proveniente da graça salvadora, na ordem da salvação, é a união mística. E aí nós vamos definir o que é a união mística, só para a gente poder gravar, e aí semana que vem a gente continua dando procedimento. A união mística pode ser definida a união íntima, vital, espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual Ele é a fonte da sua vida e poder e da sua bendita ventura e salvação.
Então o que é união mística? É quando é uma união íntima, o povo de Deus junto com Jesus se torna um, vital e espiritual. O ramo não faz nada sem a videira. Vamos lá? Paramos aonde? Vamos lá. Vamos lá, João 15:5. Famílias, lê para mim, 1 de Pedro 2, 4 e 5. Gabriel, Efésios 5, 22, 23 a 25. Evangelista, Efésios 4, 15 e 16. Vamos lá? João 15:5. A união mística como primeira bênção das ordens da salvação. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É essa a ideia de união mística. O cristão é uma coisa teológica, se a gente não falar. Mas o cristão de Jesus, primeiro, não é nem cristão. Concorda comigo? O cristão de Jesus não é cristão. Está sem Jesus, não é cristão. Então a união mística é nesse sentido. Assim como o ramo isolado e não plantado em nenhum lugar não dá fruto, é assim a nossa união com Cristo. Dependemos dele para tudo. 1 de Pedro 2, 4 e 5. Chegamos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio só, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, como que é a nossa união com Jesus? Como se ele fosse a rocha aonde a casa está construída. Uma casa construída na areia, no barro, ela não tem firmeza. Aí diz o quê? Que Jesus é a nossa firmeza. Jesus é a nossa sustentação. É essa a ideia. A união mística é isso que traz. O crente só continua de pé se estiver em Cristo. E é Cristo que mantém ele de pé. Efésios 5, 22, 23 a 25. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então está falando o quê? Que a união nossa com Cristo é semelhante à união do marido com a esposa. O marido é a cabeça da esposa, não é o cabeça, é a cabeça. Diz o quê? Assim é Cristo conosco. Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Terminando, Efésios 4, 15 e 16. Mas, falando a verdade, cresçamos pelo amor em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Da parte dele, todo o corpo, por ser harmoniosamente conjuntado e feito cooperar por toda a junta que dá o necessário, segundo o funcionamento de cada membro respectivo, na devida medida, produz o desenvolvimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Então está falando o quê? A ideia que diz o quê? A união nossa é mística. Por que chama mística? Porque não tem analogia, não tem comparação que possa explicar com detalhe essa união que nós temos com Cristo. Ela transcende, ela vai além de qualquer analogia humana. E aí, queridos, nós vamos ver como que é efetuada, quando foi efetuada objetivamente essa união. Primeiro ela começou no Conselho da Redenção, quando Deus chama Jesus para fazer a aliança da redenção. Ali eles fazem um acordo que todos os benefícios de Cristo seriam passados a nós, que Cristo seria como a cabeça da aliança. E ela se torna concretizada na encarnação e na obra da redenção de Cristo.
A união mística começou no conselho eterno entre a Trindade, onde Deus Pai faz uma aliança com Deus Filho, e ela se torna efetuada na encarnação e na obra redentora de Cristo. Amém? Semana que vem, querido, nós vamos ver demais assuntos sobre